Profe, ¿cómo se habla microfone em espanhol? Como se habla? Não é assim que pergunta, não. Essa pergunta está em portunhol. Em espanhol existe uma diferença importante nos usos dos verbos hablar e decir. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. Na verdade, em português também existe essa mesma distinção na regência dos verbos falar e dizer. Acontece que em português, na linguagem coloquial, a gente acaba usando um verbo no lugar do outro indiscriminadamente. Exemplo: ele falou que quer falar com você. Ele falou que quer falar com você não está correto. Seria realmente, segundo o uso do vernáculo, ele disse que quer falar com você. Então existe essa permissividade no português que não é aplicada em espanhol. Então vamos ver como é em espanhol, parte por parte. Começamos pelo verbo hablar. Em espanhol, hablar. Em português, falar. Em inglês, se facilita para você a tradução, to speak, to talk. E hablar se refere ao ato de falar, a parte mecânica mesmo de emitir palavras. Então tem a ver com a habilidade de se comunicar e até mesmo conversar. Vejamos exemplos. Mi mamá y yo hablamos casi todos los días. Minha mãe e eu nos falamos quase todos os dias. Hablas español? Você fala espanhol? Ou ella habla 4 idiomas. Ela fala 4 idiomas. Dica valiosíssima, hein? Presta atenção. Nunca se usa a preposição que depois do verbo hablar. Tá? Aqui em português a gente fala, ele falou que, eu falei que, ela falou que. Mas em espanhol, não pode ser assim. Vejamos que preposições são permitidas depois do verbo hablar. É possível escutar após o verbo hablar as seguintes preposições: de, en, por, con, sobre. Vejamos um exemplo para cada. Com a preposição de temos a frase: siempre habla de su ex. Sempre fala de seu ex ou da sua ex. Com a preposição en, não entendo nada, está hablando em chino. Não entendo nada, está falando chinês. Com a preposição por, hablar por teléfono le resulta incômodo. Falar por telefone para ele ou para ela, ou para o senhor, a senhora, parece incômodo. Com a preposição con, hable con ella. É um imperativo para você pedindo para falar com ela. Fale com ela. Inclusive, esse é o título de um filme do Almodóvar, muito bom. E com a preposição sobre, quisiera hablar sobre el tema de la última reunión. Quisera conversar sobre o tema da última reunião. Também é possível caracterizar a forma com que se fala. Por exemplo, você pode hablar alto, hablar bajo. Pode hablar rápido, hablar despacio, hablar despacito. Hablar mucho, hablar poco. Hablar bien, hablar mal. Ejemplo: los chilenos hablan muy rápido. Os chilenos falam muito rápido. Agora que você já entendeu os usos para o verbo hablar, vamos aprender o seguinte verbo que abrange todos os outros casos que não esses que a gente viu. O verbo em espanhol é decir ou decir. Em português, dizer. E se facilita para você saber em inglês, to say, to tell. A gente vai usar o verbo decir principalmente para entrar no conteúdo de uma conversa, algo específico sobre um assunto. A gente pode opinar, relatar, afirmar. Vejamos exemplos. Exemplo 1, ¿qué dices? O que você diz, o que você está dizendo? Exemplo 2, lo que estás diciendo no tiene sentido. O que você está dizendo não tem sentido. Lembra que eu fiz aquele alerta de nunca usar a preposição que depois do verbo hablar? Então, agora sim você pode usar. Com o verbo decir, é muito comum que se escute a preposição que logo depois. Por exemplo, no passado, eu disse que, fica yo dije que. Ele disse que, fica él dijo que. Ela diz que no presente, ella dice que. Então, claro, é necessário que você conheça essas conjugações, mas aqui estamos vendo os usos. Então, vejamos alguns usos do verbo decir acompanhado da preposição que. Ejemplo 1. Un pajarito me dijo que Felipe y Daniel están de novios.
Um passarinho me disse que Felipe e Daniela estão namorando. Ejemplo 2. Dicen que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Dizem que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu não sei, gente. É ou não é? Coloca aqui nos comentários. Esses pronomes podem acompanhar o verbo decir. Algo, todo, nada, esto, eso, aquello. Vejamos algumas frases de exemplo. A número 1, com sua mirada me lo dijo todo. Com seu olhar me disse tudo. Frase 2, não me dijo nada de lo que passou aquele dia. Não me disse nada do que aconteceu aquele dia. Frase 3, ella siempre dice la verdad. Ela sempre diz a verdade. E o exemplo 4, puedes decirme quanto cuesta esto? Você pode me dizer quanto custa isso? Vamos ver se essa explicação ficou clara? Eu vou te dar um exercício com 5 frases. Em todas elas, você precisa escolher entre 2 opções. Ou é o verbo hablar ou é o verbo decir. Eu vou ler em português aplicando o verbo falar para todas elas, tá? Então vamos analisar cada uma e aí você faz a marcação correta. Vou te dar um cronômetro de 10 segundos e a gente corrige em seguida. Eu vou ler primeiro em português e você já vai lendo aí em espanhol e fazendo a marcação em espanhol, tá bom? A frase número 1 em português é assim: quero falar com a Alba o antes possível. Eu vou falar a ela tudo o que penso. A frase 2, você pode falar mais devagar, por favor? A frase 3, o meu primo adora falar de política. A frase 4, não vou te falar nada mais, já não quero falar contigo. E a frase 5, como se fala microfone em espanhol? Corrección, frase 1. Quiero hablar con Alba lo antes posible. Le voy a decir todo lo que pienso. Frase 2. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Frase 3. A mi primo le encanta hablar de política. Frase 4. No te voy a decir nada más. Ya no quiero hablar contigo. Uy, qué fuerte. Y frase 5. ¿Cómo se dice microfone en español? ¿Sabes cómo se dice? Se dice micrófono. Essa aula foi útil para você? Se sim, de alguma maneira, por favor, deixa like, comentário e principalmente se inscreva no nosso canal para nos incentivar a continuar produzindo aulas assim para você. A gente se vê na aula que vem. Adiós!